Já começamos muito bem com mais uma videoaula e quero agradecer a sua presença aqui neste canal. Hoje temos muito mais informações para você. No final da videoaula eu vou te trazer alguns vídeos para complementar o seu entendimento espiritual a respeito deste assunto. É um depoimento e outro de homenagem que vão te dar mais comunhão, mais compreensão e mais espiritualidade a respeito do trabalho pastoral. Então já se inscreva no canal e aperte o sininho para receber todas as aulas. Dá um like, um joinha, clique no gostei, compartilhe com a sua igreja no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Comente o seu nome, a cidade onde você mora, o estado da onde você é, qual o dom espiritual você recebeu do Espírito Santo de Deus. O YouTube reconhecerá o canal como útil e recomendará a outras pessoas e você será um canal de bênção para outros também. Assista 2 ou 3 vezes para você aprender bem, para você absorver bem o conteúdo da lição, para você compartilhar com outros irmãos. Hoje o nosso abraço vai para minha esposa Miriam, um grande beijo, aos meus filhos, Érica e Wellington, e também ao pastor Josué Silva, que tem também um canal com esse mesmo nome, Josué Silva. Então vai até lá, clica lá, dá o seu like, o seu gostei lá e abençoe o seu pastor. Lição 9, o Ministério de Pastor, texto áureo. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. João 10:11. A lição de hoje é a de número 9, o ministério de pastor. Jesus, o sumo pastor. Jesus, ele é o sumo pastor. E Jesus, ele é o pastor supremo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 20, Jesus é o grande pastor das ovelhas. Em Lucas capítulo 1, versículo 32, Jesus, quando nasceu, ele é chamado de grande. Jesus é grande nos seguintes aspectos: por ser mediador de uma nova aliança, por vencer a morte libertando os homens do pecado, porque ele é Deus, ele é filho de Deus e ele também é Deus. Sumo do grego é zamos e do latim é summus e significa supremo, proeminente, extraordinário. Os antigos israelitas cuidavam de ovelhas, livravam do perigo, davam água, alimento, por isso chamavam seus líderes espirituais de pastores. Por exemplo, os reis, os sacerdotes, os profetas, os patriarcas. Com esse conceito, em Hebreus capítulo 13, versículo 20, Jesus Cristo ele é chamado de o grande pastor. O próprio Jesus se apresenta como pastor, o pastor que cuida das ovelhas. O pastor, ele conhece as suas ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 14, Jesus ele é bom porque ele protege e cuida da igreja aonde estão as suas ovelhas. Ele tem comunhão com a igreja, que faz parte do redil, do seu aprisco. A igreja são as ovelhas de Jesus. Os pastores conheciam as ovelhas doentes, saíam em busca das ovelhas desgarradas, e também as ovelhas conheciam a voz do pastor. Quando os pastores se encontravam em algum momento, os rebanhos se misturavam e pastavam juntos. Mas na hora de partir, as ovelhas seguiam seus próprios pastores pelo som das suas vozes. Assim é a comunhão do Senhor Jesus Cristo com as suas ovelhas, a sua igreja. O Senhor Jesus, ele é o sumo pastor e ele cuida da igreja e a igreja conhece a voz de Cristo. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus morreu por salvar a sua igreja. Os pastores em Israel obtinham lucro com a lã e a carne das ovelhas. Jesus, ao contrário, ele abençoa e guarda as ovelhas. Ele é o exemplo dos que trabalham para o próprio Jesus Cristo e para o Pai, o Senhor Jeová, o nosso Deus. Os pastores cuidadores de ovelhas às vezes eram atacados por lobos, por leões e ursos ferozes. Havia ataques de ladrões também. Davi passou por isso quando cuidava das ovelhas do seu pai Jessé e quando também ele cuidava dos rebanhos de Nabal. Jacó fala do seu sofrimento cuidando das ovelhas de Labão.
Jesus, o sumo pastor, ele deu a sua própria vida, intercedeu, ele orou, ele jejuou, ele sofreu e ainda hoje zela pela sua amada igreja. As características do verdadeiro pastor: um caráter íntegro. O pastor a serviço de Cristo. Ele ensina, aconselha, se comunica com a sua igreja, sua vida se alinha com aquilo que ele ensina. O pastor prega com a palavra e com a sua própria vida. Os crentes e não crentes observam a sua vida e também a sua família, observam o seu trabalho, observam a sua roupa, observam o seu carro, observam o seu modo de proceder diante da sociedade. Muitos torcem para encontrar algum erro na vida do pastor. Uns se alegram quando um ministro cai. Um pastor sempre será tentado na sua vida ministerial, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Então precisa estar sempre preparado e vigiando para não cair em tentação. Muitas vezes o pastor está só, sem ninguém para confiar. O seu sofrimento, a sua preocupação, a sua angústia passa a pressioná-lo profundamente. E não há quem o entenda ou quem o ajude. No aspecto humano, quase nunca alguém o ajudará. Por isso, é um cargo espiritual difícil e cheio de preocupações. Um pastor sofre por amor a Cristo e por amor à igreja. Muitos morrem devido aos abalos de saúde, por causa dos problemas com família, com igreja, com pessoas de uma forma geral e às vezes até mesmo com seus conflitos interiores. Exemplo para os fiéis e para os infiéis. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 e 3, os pastores a serviço de Cristo não podem ser beberrão, não podem ser espancador, não pode ser cobiçoso, não pode ser também ganancioso, nem contencioso e nem avarento. Ele deve ser moderado, ele tem que desenvolver os frutos do Espírito, ter autocontrole, mansidão, bondade e amor para com os fiéis e também para com os infiéis. Muitos pastores atendem a obra de Deus a pé, no lombo de animais, em canoa, em bicicletas, não recebem salários e nem ajuda de custo, moram em bairros, em vilas pobres, trabalham para sustentar a sua própria família. Alguns dirigem igrejas tão pobres que às vezes tiram o pão dos filhos para reformar igrejas, para pagar aluguel de igrejas, para socorrer os irmãos. Alguns viajam às grandes cidades para pedir dinheiro, roupa, remédio para o povoado onde ele mora. E apesar disso tudo, ainda tem que aturar inimigos internos e externos que reclamam e fazem oposição e fazem rebelião. Por isso os pastores precisam de oração e apoio da igreja. Exemplo para a família. A família do pastor é a sua primeira igreja. É preciso conviver bem com a esposa. É preciso criar bem os filhos. E nos tempos de hoje, onde os valores mudam constantemente, nada disso é fácil. Os tempos mudaram e afetam os lares, inclusive o lar do próprio pastor. Hoje existem vários obreiros em depressão, se suicidando, internados em clínicas psiquiátricas devido aos ataques diabólicos à família e ao ministério. Conheço pessoalmente muitos casos assim. Agora, você pergunta, por que será? Eis a resposta. O pastor, ele é um ser humano, biopsicossocial e espiritual. Ele trabalha, ele paga imposto, ele paga suas contas, ele também adoece, ele tem família, ele tem inimigos, ele tem problemas no casamento, com filhos e com todo o mundo. Não é um ser com superpoderes. Prega para o povo,
ouve as pessoas, resolve problemas, lida com pessoas revoltadas, rebeldes, cheias de problemas, visita, evangeliza, socorre, sacrifica a sua vida, a sua família, e ele mesmo muitas vezes fica abandonado sem contar com alguém que lhe console. Neste mundo pós-moderno, as pessoas não querem mais autoridade, as pessoas não querem obedecer a mais ninguém. Perderam o temor de Deus e perderam o temor à palavra de Deus. Hoje é grande a falta de respeito para com a figura do pai de família e para com o pastor de igreja. É preciso orar para os pastores e também para as suas famílias. O ministério pastoral. A missão de pastor. Do grego, poimen significa pastor, é o apacentador de ovelhas. Ele cuida espiritualmente das pessoas que receberam a Cristo como Salvador. De acordo com Isaías, capítulo 40, versículo 11, ele alimenta a igreja com a palavra de Deus. Por isso precisa de zelo, por isso precisa de amor e por isso mesmo precisa também de compaixão. O pastor cristão, protestante, evangélico, se preocupa com a vida espiritual da igreja, sofre quando alguém morre, sofre quando alguém adoece, sofre quando fica desempregado, sofre quando um casal se separa, sofre quando alguém peca, sofre quando alguém se afasta da fé. Sofre também quando alguém se muda de cidade. Sofre quando alguém vai para outras igrejas. Sofre quando alguém some e não dá nem satisfação. Sofre também quando há rebelião, quando há oposição. Sofre quando a igreja está fria e indiferente à voz do Espírito Santo. Sofre quando não há salvação de almas. Sofre quando não há almas para o batismo nas águas. Sofre quando não consegue reformar um templo. Ele sofre também quando não consegue construir ou comprar um terreno para o conforto da igreja. E ele sofre também porque tudo isso depende das finanças, que às vezes nunca aparecem. Sofre quando os crentes faltam aos cultos. Sofre quando as crianças fazem correria na igreja e os pais são os primeiros a concordarem com isso. Tudo isso e muito mais afeta o estado espiritual do pastor, afeta o estado mental do pastor, afeta a situação conjugal do pastor, causando decepção, causando tristeza, causando fadiga, causando ira, causando estafa, causando desânimo, causando muitas vezes irritação, porque ele é um ser humano também. Portanto, é preciso de pessoas que o ajudem. Portanto, meus amados irmãos, mais uma vez eu vos conclamo a orar pelos pastores e pela família dos pastores. Uma missão polivalente. O pastor ensina, ele aconselha, ele prega, é conciliador entre irmãos e cônjuges. Cuida das pessoas espiritualmente, é um administrador eclesiástico, pois responde pelos bens materiais da igreja. Ele ora, ele jejua, ele ensina a igreja, ele supre a igreja com a palavra de Deus. Ele ouve pessoas, consola pessoas, exorta pessoas, anima as pessoas, convive com pessoas de todos os níveis, sociais, financeiros, acadêmicos e profissional. Ele precisa entender de recursos humanos, ele precisa entender de construção civil, ele precisa ter noção de psicologia, ele precisa ter noção de contabilidade, ele precisa ter noção das leis do país, ele precisa ter noção de administração para poder administrar a igreja com zelo, com cuidado, com amor e para que a igreja cresça na presença do Senhor Jesus Cristo. Cuidado contra os falsos pastores. Eles apacentam a si mesmos, esquecem as ovelhas, exploram o rebanho sem amor às ovelhas. A Bíblia diz que o próprio Deus se levanta contra estes. Paulo exorta Tito em Tito, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, que admoeste e convença os contradizentes, por causa dos desordenados, por causa dos faladores e por causa dos enganadores.
O pastor, ele combate os falsos ministros que pregam um outro evangelho. O pastor desfaz as falsas doutrinas que o povo recebe na TV, no rádio, na literatura, na internet ou quando vão a outras denominações. O pastor prega contra os maus usos e costumes mundanos que adentram dentro das igrejas. A igreja precisa de ensino saudável, pois ela é o corpo de Cristo. A igreja, como vinha de Cristo, ela precisa de poda para crescer mais forte. A igreja, como seara de Cristo, ela precisa de adubo da palavra de Deus, para que as sementes cresçam fortes, para que as plantas cresçam bem e para que dê fruto para a glória do Senhor. Hoje você conheceu um pouco mais do trabalho pastoral. Mais uma vez, ore e ajude o seu pastor e a família do seu pastor. Agora, como prometemos no início da aula, agora vamos apresentar vídeos que complementarão o seu entendimento nesse ensino que é importante para a Igreja do Senhor. Então já se inscreva no canal e aperte o sininho para receber todas as aulas. Dá um like, um joinha, clique no gostei, compartilhe com a sua igreja no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Olá pessoal, o que eu vou falar agora é de uma tristeza sem tamanho. Pastores estão morrendo por todo o mundo, mas aqui no Brasil está morrendo muito mais. E eles morrem aqui não é porque estão na linha de frente atendendo suas ovelhas ou aqueles que pedem orações quando estão contaminados pelo Covid, não. Aqui no Brasil eles morrem porque já estão com a sua saúde completamente debilitada. Estão fracos, adoeceram física e emocionalmente. Estão com imunidade baixa, estão com pressão alta, estão com problemas cardíacos, estão com insônia, estão com síndrome do pânico, estão com diabetes, estão com dores na coluna, estão com ansiedade e então juntam o Covid e os destroem. Esses problemas poderiam ser tratados caso tivessem pelo menos um plano de saúde, mas eles não têm. A grande maioria deles ganham salários baixíssimos que mal dá para cuidarem de si e alimentarem suas famílias. Eu vejo isso há quase 30 anos. Já percorri quase uma centena de países do mundo e milhares de cidades no Brasil. E a maioria dos pastores e pastoras que eu conheci não são cuidados por suas igrejas como deveriam ser. Foram ensinados que o sofrimento faz parte da chamada ministerial e foram incentivados a viverem com o mínimo do mínimo. Missionários estão sendo abandonados nos rincões e nas florestas brasileiras. E do lado de cá, alguém grita assim: quem os vocacionou, que cuide deles. Sim, sabemos que foi Deus quem os vocacionou, mas Deus cuida deles através dos ministérios que os enviaram, das instituições religiosas que se comprometeram a não abandoná-los. É preciso fazer algo antes que seja tarde demais, pois se hoje estamos vendo eles adoecidos, amanhã os veremos em seus caixões e aí será tarde demais para lamentar. Desde março do ano passado, estamos assistindo assustados essas mortes e muitos pastores morrendo. Precisamos cuidar dos nossos pastores, eles estão adoecendo, igreja. O que adoece um pastor? Uma pesquisa feita mostra que 70% dos pastores entrevistados lutavam diariamente contra a depressão. 71% deles se diziam esgotados. 80% acreditam que o ministério afeta negativamente as suas famílias. 70% deles dizem que não tinham sequer um amigo. Eles precisam de um salário digno, precisam de um apoio social dos seus ministérios. Eles precisam ter suas famílias cuidadas. Se dermos isso a eles, poderemos salvá-los. Lembre-se, pastor também é um ser humano. Como muitos destes seres humanos não podem falar, pois se declararem o que estão sentindo ou passando, serão perseguidos por aqueles que deveriam deles cuidar. Eu estou aqui emprestando a minha voz a eles e implorando, ministérios e membros, por favor, socorram seus pastores antes que seja tarde demais. Em nome de Jesus eu faço esse apelo. Por favor, compartilhe esse vídeo. Eu gostaria de deixar uma palavra de encorajamento a vocês, pastores, e vocês que estão sentindo o toque do Espírito Santo e talvez já a confirmação das suas igrejas para o ministério pastoral tempo integral. Um chamado específico de Deus para a sua vida, não só pregando, mas também dirigindo e liderando a Igreja de Cristo. A palavra de encorajamento que eu dou para você é a seguinte: nós estamos vivendo num mundo totalmente arruinado pelo pecado. Eu mesmo, esta madrugada, fui assaltado. Fui roubado assim de uma forma por uma pessoa que eu jamais imaginava, uma pessoa bem vestida, uma pessoa que se hospedava no mesmo hotel que eu. E isso não é nada em relação a todas as más notícias que a gente vê ao nosso redor,
dentro de nossas famílias e na nossa sociedade. O mundo só tem uma solução para ele, e essa solução vem do Evangelho de Cristo, da qual nós, pastores, pregadores, igrejas, temos o privilégio de anunciar, de levar para as pessoas. Então você que é chamado ao ministério pastoral, valorize esse chamado. Você tem um nobre chamado, você tem nas mãos a solução, a única solução de Deus para um mundo arruinado pelo pecado. Fica firme na sua chamada, olhe para Cristo da mesma forma que você olhou para Cristo para a sua salvação. Continue olhando para Cristo para a sua santificação e continue olhando para Cristo até o dia que você vê-lo face a face. E Ele vai te fortalecer através das lutas, através dos problemas e te levar até a sua presença um dia. E espero que você chegue lá com várias pessoas juntas com você por causa da sua fidelidade na pregação da palavra de Deus. Vivemos tempos difíceis. Nesses dias, você saberia dizer o que há em comum entre os profissionais de saúde e os ministros do Evangelho? Esses grupos de pessoas se dedicam, fazem de tudo o que é possível, diuturnamente, para ajudar a salvar vidas. Nesta batalha sem fim contra a Covid-19, muitos ficaram no caminho. Personagens ilustres e ilustres desconhecidos do grande público. Todavia, eles jamais perderam a guerra. Foram coroados de êxito. Essa é uma homenagem da CGADB. Em todos os momentos, sempre perto de você. Agora te convido para nós nos unirmos em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu maravilhoso nome. Em Jesus Cristo te rogamos mais uma vez. A tua santa presença, graça e poder, para perdoar a cada um de nós, nos envolver na tua comunhão e misericórdia. Pedimos a tua cura, proteção, bênção, e que tuas promessas se cumpram em nós. Haja salvação nas nações, estados, cidades, bairros, nas vilas, nos lares, nas casas, nos hospitais, nos presídios, nas empresas, livrando as almas da perdição eterna. Que todos tenhamos sempre a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Assista 2 ou 3 vezes para você aprender bem, para você absorver bem o conteúdo da lição, para você compartilhar com outros irmãos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família, hoje e sempre. E até a próxima aula, se Deus assim permitir.